Shalom, meus irmãos, bom dia. Que bom estar mais uma vez aqui para fazermos essa sequência aqui dos 4 pilares. Hoje nós vamos falar de mais um pilar dessa série e vamos falar hoje sobre koinonia, comunhão. E nós vamos ver o quanto isso é importante, muito importante mesmo, para a vida cristã, para a nossa vida de relacionamento com Deus, com os irmãos, mas também para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para não sermos repreendidos por Deus por estar agindo como crianças, como meninos inconstantes, e também a importância desse tema, dessa característica na vida cristã, para nós falarmos de Jesus para outras pessoas, a importância disso para nós sermos pessoas frutíferas, para nós alcançarmos realmente o propósito de estarmos na terra, o propósito de aumentar a família de Deus, ganhando, frutificando, sendo pessoas abençoadoras. Então, fique conosco. Agora nós vamos ter
dos louvores e aproveite esses louvores para preparar o seu coração para receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare novamente: a atmosfera mudou. A atmosfera já mudou. Estás aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei. Encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor. Envolve-nos, Senhor, Espírito Santo.
Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Declare, milagres podem existir. Aleluia. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Só sua voz, declare, milagres podem existir. Milagres podem para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus,
Amém. O Senhor é digno do nosso louvor, de toda a honra, de toda a glória. Amém. Vamos começar aqui já orando ao Senhor, pedindo que Ele nos dê a graça para entendermos bem essa palavra. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha em nós para entendermos e compreendermos bem e colocarmos em prática a palavra santa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Posso pedir uma coisa para você? Coloque um amém bem grande. O que é um amém bem grande? É um amém em letras maiúsculas. E coloque também aí algum comentário. Se você está no chat, assistindo ao vivo, coloque seus comentários, diga de que igreja você é e coloque aí alguma frase, vai colocando frases que vão lhe ajudando a fixar o que nós estamos ministrando aqui em nome do Senhor Jesus. Também uma coisa importante, compartilhe o que nós estamos ministrando. Existe uma quantidade bem grande de assinantes já nesse canal. Queremos que esse canal continue crescendo e que as pessoas que já assinaram estejam participando do chat ou vendo depois para ser abençoados. Amém? Nós estamos aqui falando sobre 4 palavras gregas que nós chamamos de 4 pilares, como se fosse assim a base de sustentação para nós desenvolvermos relacionamento dentro do nosso ministério. E há uma frase que eu quero a partir de agora colocar como uma linha para nós chegarmos até uma conclusão ao longo dessas 4 ministrações. Se você ainda não assistiu à ministração anterior, eu sugiro que você também assista ao vídeo anterior a este, porque lá fala do primeiro pilar, o pilar do ágape, do amor incondicional, o amor de Deus. E lá nós falamos coisas muito importantes do nosso relacionamento com Deus, mas como isso se manifesta, esse amor de Deus se manifesta em relação a outras pessoas. Então vá lá no outro vídeo também, assista, é muito importante você pegar essa sequência. E hoje nós estamos falando sobre comunhão, sobre koinonia. Esse é já é o segundo pilar. E a sequência que nós temos que ter em mente é a questão de nós vamos construir um entendimento. Então, esse entendimento é uma sequência. O que é o entendimento que nós vamos construir sobre esses 4 pilares? Uma intimidade que atrai. Uma intimidade que atrai. Nós vamos então nesta sequência ver como esses 4 pilares formam essa intimidade que atrai. Nossos relacionamentos, o nosso trabalho entre nós, como isso vai atrair novas pessoas. Porque nós estamos no ciclo da expansão. E como estamos no ciclo da expansão, nós não podemos apenas olhar para dentro. Nós temos que ver que lá fora existe um povo que precisa também entrar no reino, fazer parte do reino e ser tocado pela intervenção do Senhor, pela redenção do Senhor, pelo sangue de Jesus que quebra toda a maldição. Amém? As pessoas precisam ser livres do pecado e do inferno justamente porque são atraídas para o reino do Senhor. Amém? Então vamos entender um pouquinho o que estas palavras de hoje, especialmente koinonia, nos diz. Bom, koinonia está falando basicamente de comunhão, e comunhão está relacionado com tem a relação com a palavra relacionamento, e nós precisamos entender bastante disso para ver como essas questões são tão importantes para Deus e como isso nos afeta e como isso nos edifica, como nós crescemos em Deus quando nós temos esses relacionamentos.
Quando o Ministério Ágape da Restauração nasceu com um grupo pequeno que se reunia e eram alguns casais, e então nas primeiras reuniões se conversava sobre o projeto do Ministério Ágape. Hoje o Ministério Ágape já é bem grande, está em vários, aliás, estados do Brasil, em vários lugares, várias cidades, né? Mas começou assim, muito pequeno, um grupo pequeno. E quando naquele dia em que se fala que os fundadores, né, o apóstolo Rafael, na época ainda pastor, e a pastora Alateia, né, hoje também apóstola, eles começaram esse trabalho, conversando sobre algum material que nós estamos usando aqui, como Eu Tive um Sonho. E logo depois daquela reunião, ou durante aquela reunião, a apóstola teve uma visão. E nessa visão, ela teve uma visão de um prédio, de uma construção, onde os tijolos eram transparentes, como de vidro. E dentro das paredes circulava água. E ela ficou sem entender naquele momento, foi com o apóstolo e disse: olha, estou tendo uma visão. E nesta visão, então, ele interpretou dessa forma, que aquilo ali estava falando dos nossos relacionamentos transparentes. E como nós seríamos pessoas de relacionamentos transparentes. Eu quero ler alguns desses materiais que nós temos, como o Rema e Eu Tive um Sonho. Diz assim, alguns trechos do Rema 2012, mas só a verdadeira comunhão, verdadeira. Já começa daí. Se existe uma verdadeira comunhão, existe uma comunhão que não é verdadeira. Então nós precisamos cultivar a verdadeira comunhão. Então, mais a verdadeira comunhão vertical com Deus e horizontal entre nós fará que ouçamos, sintamos e entendamos o que Ele, o Senhor, está falando, através de relacionamento intenso com Ele, e com relacionamento intenso uns com os outros, falaremos e agiremos como uma convicção coletiva do que Deus está dizendo. Aí nós precisamos entender, e nós vamos chegar lá nos textos, como realmente o Senhor, Ele usa esse relacionamento para se comunicar conosco, para expressar coisas em nós, para nos fazer amadurecer, crescer em Cristo Jesus e também dar fruto. Outro trecho do Rema diz assim: eu tive um sonho, é o nosso impulso maior. Relacionamentos vão muito além, nossos relacionamentos vão muito além de mera confraternização social e amigável. O mundo é que tenta ser assim. Olha, irmãos, principalmente eu falo agora para os pastores, para os facilitadores, para os anfitriões de grupos familiares, né, para os auxiliares, para aqueles que são responsáveis pelo ambiente dos grupos familiares. Koinonia não é apenas confraternização, vai muito além da confraternização e nós temos que ter entendimento. Então, uma palavra-chave na questão dos nossos relacionamentos não serem apenas uma confraternização amigável, que é o que o mundo tem, né? As pessoas se encontram, tem aquele momento alegre, mas não se sentem comprometidas umas com as outras. Elas têm aquele momento para se alegrar, para trazer para si um conforto, e aí depois ela avalia se foi bom ou se não foi e vai embora e não tem mais compromisso. E aí é que já começa a entrar a importância da koinonia, da comunhão, do nosso nível de relacionamento uns com os outros, que está baseado no nosso nível de relacionamento também com Deus. Então vamos lá. O que é essa chave? O que faz a diferença nos nossos relacionamentos? O que faz diferença
nos nossos relacionamentos de koinonia, de nós estarmos juntos, de nós, por exemplo, comermos juntos, de nós festejarmos alguma coisa juntos, ter no nosso grupo familiares a comemoração dos aniversários e ter aquele bom ambiente. O que é que faz a diferença nisso? Aí está no trecho também do próprio Rema de 2022. Diz assim: nenhum de nós é uma unidade independente. Não somos uma instituição impessoal. Nosso relacionamento é de alinhamento de aliança. Aqui uma coisa extremamente importante. O nosso relacionamento não é apenas como se fosse uma distração, uma confraternização amigável, mas são relacionamentos com alinhamento de aliança. O que é que faz a diferença? Uma das formas de nós entendermos, uma forma simples de nós entendermos a importância da aliança, é comparando uma pessoa solteira que está namorando e essa pessoa quando ela casa. Como isso faz a diferença? Que é a aliança que nós mais conhecemos, né? Que é a aliança do casamento, mais comum, que todo mundo sabe. Então há uma diferença de comprometimento, de investimento, do nível de se importar não só consigo, de ter um momento bom, mas no casamento, por exemplo, na questão do sustento. No namoro, você está ali querendo ter um mínimo de condição de sair para ter a forma de se deslocar, de comer alguma coisa, de fazer um lanche, de ir ao cinema, de ter um momento agradável. Mas não há compromisso ali de sustento, de pagar um aluguel, de ter ali no final das contas o sustento de fazer um supermercado, de comprar bens, né, de ter condições de pagar um plano de saúde, não só para você, mas para o seu cônjuge. Os planos, os projetos. Veja que no nível de aliança existe muito mais compromisso. Quando há aliança, existe mais compromisso com a outra pessoa. Enquanto que no nível do namoro não há toda essa gama de compromissos que tem quando há aliança. Então, quando nós trazemos isso para os nossos relacionamentos, aí nós podemos pensar tanto no nosso relacionamento com Deus, quanto no nosso relacionamento uns com os outros. Há um diferencial de nós termos esse relacionamento no nível de compromisso de aliança, de alinhamento de aliança, de ter realmente um compromisso uns com os outros, né? E a diferença de nós estarmos descomprometidos, de irmos lá apenas para nos reunir e dizer: foi bom, não foi, gostei da mensagem, não gostei, a temperatura estava boa ou não estava, gostei da comida ou não gostei. Então vamos apenas avaliando a qualidade da confraternização. Enquanto que quando nós temos aliança, nós sabemos que devemos dar alguma coisa, devemos nos envolver naquilo. E aí você começa a pensar aí nos grupos familiares. O que são os nossos grupos familiares? São os grupos que nós temos, onde nos reunimos em pequenos grupos nas casas, em um pequeno número de pessoas nas casas. Como esse ambiente ele propicia para que tenhamos um nível de comunhão mais próxima, de conhecermos uns aos outros, de saber o que cada um precisa, necessita. Então vai além de ser um momento gostoso, de ser um dia bom, né? Então sim, a comunhão ela tem esse aspecto, né? A koinonia tem esse aspecto de confraternizar, de estar junto, de ser um momento muitas vezes descontraído, mas não no nosso meio. Isso só tem efetividade se nós estivermos comprometidos com esses relacionamentos de aliança. Não há espaço para quebra de aliança, diz o Rema 2012. Agora, na nossa
certidão de nascimento, no nosso material de nascimento, da fundação do nosso ministério, está o Eu Tive um Sonho. E o Eu Tive um Sonho, ele é baseado, todo estruturado dentro de 2 sonhos mesmo, 2 sonhos que o nosso apóstolo Rafael teve. Esses sonhos que ele teve, um estava muito mais relacionado com o ambiente, justamente com o ambiente e fala de toda essa questão, e o segundo sonho relacionado com a nossa missão, com ganhar pessoas para Jesus, sermos pescadores de homens. Então, no primeiro sonho, aí você pode encontrar aqui no canal também os 2 sonhos. No primeiro sonho fala desse ambiente, já estruturou algo no coração do nosso apóstolo, ele escreveu algumas coisas importantes que deu origem ao Eu Tive um Sonho. Então tem um trecho que para nós é icônico, realmente importante, em relação ao entendimento de koinonia. A cordialidade e a transparência das pessoas são cativantes. E também diz a comunhão, olha aí, a comunhão, a koinonia que mantinham com Deus marcava a comunhão, a koinonia que mantinham entre si, uns com os outros. Então isso está onde? Está no Eu Tive um Sonho, né? Então o nosso relacionamento ele é tanto vertical como horizontal, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele marca, ele estrutura, ele é o fundamento do nosso relacionamento uns com os outros. Então, dependendo do nível de compromisso que nós temos com Deus, isso vai se retratar também no nível de compromisso que nós temos uns com os outros, e vice-versa, vai alimentando. Então, quanto mais também relacionamento íntegros nós temos uns com os outros, de transparência, de cordialidade, né? Quanto mais esse relacionamento como diz aqui, transparente, né? Tem essa questão do respeito, de não estar manipulando a situação. Quanto mais íntegro for o nosso relacionamento uns com os outros, também retrata o nosso relacionamento de transparência com Deus. O que é um relacionamento de transparência com Deus? Leia os Salmos, veja como Davi se relacionava com Deus. Ele não era apenas alguém que entregava suas ofertas, que fazia um culto para Deus, ele abria o coração para Deus, confessava suas fraquezas, seus pecados, dizia: Senhor, somente contra ti eu pequei. Leia o Salmo 51, que você vai ver ali como Davi abre realmente o coração para Deus e diz: olha, eu preciso ter um coração puro, um espírito reto, eu preciso ter um relacionamento íntegro contigo, para que ele pudesse desenvolver um relacionamento íntegro, transparente com as outras pessoas. Por fim, eu quero ler mais uma coisa sobre essa questão da aliança. Está no Rema de 2014, que diz: somos um povo de aliança, somos um povo que forma um corpo. E aí eu começo a introduzir aqui já um conceito importantíssimo na questão da integridade, da importância dos nossos relacionamentos. É que nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Nós somos a expressão na terra do que Deus precisa se manifestar na terra. Ele se expressa através de nós. Nós hoje somos o corpo de Cristo. E tudo que Jesus manifestou naquele corpo que ele com o qual ele andou, ele comeu com outras pessoas, enquanto ele esteve na terra e manifestou ali a glória de Deus, nós é que temos esse papel agora como corpo de Cristo. E um corpo, uma característica importante do corpo é que o corpo ele não pode andar separado,
com as partes separadas, com os membros separados. Se você tirar um membro simples que seja do corpo, afastar esse membro do corpo, esse membro morre. Então, isso está relacionado a uma questão de vida ou morte, né? O relacionamento, nós temos um corpo de Cristo, é uma questão de vida ou morte. Então, tem mais algumas coisas para falar ainda nesse contexto de nós vamos dando entendimento antes de nós lermos alguns textos da Bíblia. Então, koinonia é uma palavra grega que tem o seu significado na comunhão. E, segundo estudiosos, essa palavra ela aparece 20 vezes, em grego, 20 vezes na Bíblia, ou diretamente koinonia, ou palavras similares que retratam esse significado de comunhão, né? Então, 20 vezes. O interessante é que essas 20 vezes é no Novo Testamento. Então, ali, quando nasce a igreja, é que essa palavra comunhão, ela toma uma força realmente muito grande, passa a fazer parte da vida da igreja, né? Então, é importantíssimo isso. A igreja é um corpo e é no grupo familiar que os laços de comunhão desse corpo são fortalecidos. Por ser um lugar prazeroso de estar, e como um relacionamento é assim que os relacionamentos são ampliados e estreitados. Essa frase eu tirei de um treinamento que nós fizemos para grupos familiares, mas que une a palavra corpo à palavra comunhão. Comunhão desse corpo são fortalecidas. No grupo familiar, que a comunhão do corpo é fortalecida, justamente por ser um grupo menor, né? E aí, mais uma vez, eu quero falar com os pastores, quero falar também com os facilitadores, auxiliares e com os anfitriões. Temos que realmente entender a importância dos nossos grupos familiares, de investir nos grupos familiares, de realmente nos grupos familiares nós temos esse cuidado com o ambiente. Daí nós vamos realmente criar o ambiente propício para pessoas serem atraídas. E ao serem atraídas, elas vão querer ficar, porque vão ser amadas, vão ser cuidadas, vai ter um relacionamento sério, de integridade, né? As pessoas vão sentir a confiança de poder estar no nosso meio e vão ver a diferença do mundo lá fora para o que nós vivemos aqui dentro. Então é uma intimidade que atrai, certo? Então leve a sério o ambiente, prepare o ambiente com antecedência, né? Ore para que as reuniões tenham essa intensidade, essa profundidade. Se por algum motivo a sua igreja ainda não tem ainda grupos familiares, coloque isso em prática agora, porque é daí que vem o crescimento nesse tempo de expansão. Eu acredito muito nisso, meus irmãos. Então, nós trabalhando mesmo dentro dos grupos familiares, nós vamos poder estar em vários lugares da cidade e essa expansão, ela não vai ser apenas física, ou seja, de expansão geográfica, mas ela vai ser geracional. Então nós vamos alcançar pessoas e esse ambiente dos grupos familiares são os mais propícios. E aí eu quero trazer para você alguns textos bíblicos, alguns ensinos bíblicos muito relevantes, muito importantes para nós entendermos essa questão da intimidade, do crescimento, da maturidade cristã. O primeiro lugar em que na Bíblia, no Novo Testamento, é citado a palavra koinonia, a palavra grega koinonia, é em Atos 2:42. E olha o que diz em Atos 2:42.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na igreja primitiva, no início da igreja cristã, havia algo muito importante acontecendo entre eles, que diferenciava muito da religião judaica. Eles não colocavam o templo como algo tão importante, embora fosse importante, também se reuniam no templo, mas não se tornou o único lugar da manifestação de Deus, o único lugar onde eles podiam ouvir a Deus. Pelo contrário, eles começaram a entender a importância de se reunirem todos os dias nas casas. Havia essa possibilidade, então, de eles estarem ali compartilhando as coisas, de comerem juntos, de juntarem as panelas, como nós falamos no nosso meio, e aí comerem juntos, mas aproveitavam naquele tempo para fazer a ceia do Senhor e perseveravam na doutrina, ou seja, os ensinos dos apóstolos, né, os estudos, o conhecimento, os testemunhos dos apóstolos que eles falavam ali, do tempo que eles viveram ali com Jesus, começaram ali a ter milagres no meio deles. Então houve um grande avivamento. Aí uma pausa aqui. Também nós temos uma série importantíssima que é as marcas do avivamento. A marca do avivamento, embora sejam 13, foram 13 mensagens separadas, mas faz parte de um todo também, que está relacionado ao avivamento, e o avivamento que nós queremos para a nossa igreja, o avivamento que nós queremos para as nossas cidades, o avivamento que nós queremos para a nossa nação e para o mundo. Então o avivamento, ele tem marcas, o avivamento tem evidências, e uma dessas evidências é justamente essa unção coletiva, estar juntos, e esse amor pela palavra, e ter sinais, curas, e tudo isso pode acontecer justamente no ambiente dos grupos familiares. E versículo 44 também do versículo 2 diz que todos os que criam estavam juntos, eles estavam juntos, tinham tudo em comum. Aí aqui eu quero falar algo muito importante. Há um outro aspecto, além da aliança, que diferencia realmente os relacionamentos, para que não seja apenas a koinonia não seja transformada em koinonite, ou seja, para que a koinonia não se torne uma coisa egoísta, apenas de querer estar num ambiente bom, né? Tem algo muito importante aqui, que é a unidade. A unidade é algo importante. Aí a importância de nós sermos corpo, de entender o que é ser corpo. Em 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está ali quase que desesperado, dizendo assim: eu estou rogando, eu estou insistindo aqui, eu quero que vocês me ouçam, irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita manifestação de dons, de milagres, era uma igreja que o sobrenatural ali acontecia. Então Paulo teve que escrever 2 cartas dando instruções e corrigindo algumas coisas naquela igreja. E a ênfase que ele dava é que aquela igreja estava fora do entendimento de ser um corpo, o corpo de Cristo. Estavam esfacelados. Tinha pessoas que gostavam mais de um, outros gostavam mais de outro, estava tendo uma facção. Uns falavam, não, queremos o apóstolo Paulo, outros não, queremos Apolo, e começavam, não entendiam que há um só Deus,
que há um só Espírito e que nós somos um só corpo. E como um só corpo, nós precisamos de todas as partes. O nariz não pode dizer que não quer o ouvido, a orelha não pode dizer que não quer o pé. Nós somos um só corpo, e quando uma parte do nosso corpo está com problema, está doente, seja ali o dedinho do pé, você que já deu uma topada com o dedinho do pé, sabe assim o quanto o seu corpo inteiro dói com isso. Então, meus irmãos, eu clamo também, eu também rogo aos irmãos que seja trabalhado realmente no nosso meio essa unidade, porque essa é a nossa força, a nossa unidade é a nossa força. Quando a igreja de Corinto estava se enfraquecendo, se esfacelando pela falta de unidade. Aí Paulo diz ainda, no capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então está falando que esse corpo, essa comunhão aí, ela fortalece o propósito do chamado de Cristo na terra. Eu não tenho muito aqui, nós não temos muito tempo para explicar algumas coisas aqui, mas eu aconselho você a ir ali em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Ali você vai ver o quanto Paulo, aliás, leia desde o versículo 1, onde Paulo está dizendo assim, olha, vocês tem uma forma de nós não sermos mais meninos, tem uma forma de nós não sermos mais inconstantes, tem uma forma de que é uma ação de Deus, mas depende de nós também. O que é que ele diz? Ele diz então que ele traz para o meio da igreja os ministérios, e diz assim no versículo 13, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos na estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Ele está dizendo que no meio da unidade da fé, no meio de nós sermos edificados como corpo, nós vamos também amadurecer, nós vamos crescer, né? O versículo 16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aumento do corpo, está falando falando de crescimento numérico, mas também de amadurecimento. E o que é que faz isso? Nossos relacionamentos. Ele diz assim, esse corpo com auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte. Então cada um faz a sua parte, cada um se integra ao outro, né? O sangue e todos os nutrientes que o meu dedo precisa, ele vem do meu coração e vai, mas para chegar aqui precisa dessa parte do braço, precisa dessa parte, precisa da mão. Nós precisamos um dos outros para que todos sejam supridos e haja uma edificação, um crescimento. Uma das piores coisas da igreja atual é a infantilidade, é a imaturidade, é a falta dessa comunhão que gera esse crescimento, essa edificação, e isso vai gerar um resultado, o crescimento do corpo, não só o amadurecimento do corpo, mas as pessoas chegarão, é a intimidade que atrai. Nossos relacionamentos vão trazer pessoas. Essa ênfase que eu quero deixar com você, tá? E João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, e a vida eterna é esta. A vida eterna, o que é a vida eterna? O que é a vida? Qual é a essência da vida eterna? Olha o que é que diz, que te conheçam, a ti. Jesus está falando com Deus, é uma oração. Então Jesus diz assim, o que é a vida eterna? Que as pessoas conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e conheçam a mim, Jesus Cristo, a quem enviaste. Uma coisa importante aqui, essencial,
E eu quero que você abra o seu coração para entender isso. E se você entender isso, essa mensagem ela tá ganha. Você vai realmente ser muito edificado se você compreender e praticar isso aqui. O reino de Deus consiste em, a vida eterna consiste em nós conhecermos o Pai que enviou Jesus, mas também conhecer a Jesus. Como o Pai é conhecido, como Jesus se torna conhecido. Se está dizendo que isso é a essência da vida eterna. Como é que o Pai se torna conhecido? Como é que o Filho se torna conhecido? Como é que essa relação entre o Pai e o Filho se torna realmente uma revelação, conhecido realmente no íntimo de uma pessoa? Nos versículos 21 a 23 diz o seguinte: para que todos sejam um. Eu estou falando de João 17, tá? João 17, de 21 a 23, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Jesus falando, Jesus orando ao Pai, dizendo: todos sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Está falando de unidade, né? Nós sermos um na mesma dimensão que Jesus é um com Deus e Deus com Jesus, Jesus Cristo. Que também eles, falando de nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que as pessoas realmente vão conhecer o Pai? É através do Filho. Mas como vão conhecer o Filho que revela o Pai? É através da nossa unidade. O segredo está em sermos um. Assim como o segredo para o mundo saber que nós somos discípulos de Jesus. Nós vimos isso na mensagem passada. A forma de nós sabermos isso é através do nosso amor um para com os outros, né? De amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. É dessa forma que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus. Mas para as pessoas conhecerem Jesus, para as pessoas conhecerem o Pai através de Jesus, elas precisam ver a nossa unidade entre nós, o nosso relacionamento íntimo, íntegro, transparente, né? Essa intimidade que nós estamos falando aqui. E eu deles a glória, já estou lendo o versículo 22, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então Jesus dá a sua própria glória que Deus deu para ele, para nós, com a intenção de fazer com que sejamos um. Como nós somos um, sejamos um como ele é com o Pai, eu nele e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeito, não questione isso, porque Jesus está orando isso ao Pai, e ele sempre foi atendido em suas orações quando fez orações ao Pai, e essa oração também foi e é atendida, que nós podemos ter perfeita unidade entre nós, porque é algo do Espírito de Deus, é algo da intenção, do propósito de Deus, e para isso ele dá a sua glória para nós, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amados e ele como tem amado a mim. Olha só, para que o mundo conheça, saiba que Deus existe, que ele seja conhecido, que Jesus veio aqui realmente de fato e que ele seja conhecido pelas pessoas. As pessoas precisam ver unidade entre nós, unidade, que sejamos um. Essa aqui é algo desafiador, mas Jesus não faria essa oração se não quisesse que nós vivêssemos nesse nível de relacionamento, de koinonia, nível de aliança, de corpo, de ser um, de nos importar um com o outro, de realmente estar preocupado um com o outro, de sermos o apoio um do outro, de ser o socorro um do outro,
né? E isso é de mão dupla, meu irmão. Não fique esperando apenas o seu pastor ser assim com você. Seja assim com o seu pastor. Não espere que apenas o seu facilitador seja assim com você. Também seja assim com o seu facilitador, com a sua facilitadora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro nessa hora por cada um que está ouvindo esta palavra. Quanto é importante, eu rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que, ó Deus, cada um de nós sejamos um só corpo, andemos num só espírito, tenhamos tudo em comum, andemos em concordância, porque a concordância move os céus. Quando nós oramos em concordância, fazemos as coisas em concordância, realmente há um milagre sendo estabelecido. Pai, eu oro também pela tua igreja na terra, para que venha essa unção, essa glória sobre nós, para que sejamos um, em nome do Senhor Jesus, para promover esse crescimento, esse amadurecimento da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então dê aquele amém bem grande aí, com letras bem grandes, e assim, aquele amém cheio de tá bom? Não sei se vai ser na semana que vem, mas na próxima palavra que nós daremos será sobre, vamos falar sobre o serviço, sobre servir ao Senhor. Então eu já fique na expectativa para eu trazer quando eu trouxer essa palavra, para que realmente toque nossos corações e mude a nossa dinâmica. Amém? Então nós estamos construindo aqui uma intimidade que atrai. Uma intimidade que atrai. Amém? Um domingo extremamente abençoado para você. Muito abençoado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor levante a sua face, o seu rosto, o seu esplendor, a sua glória e te dê da sua paz. Amém? Um beijo no coração no ciclo da expansão. Até a próxima. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor
fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Declare isso. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Eu consagro ser venha o teu reino e seja feita tua vontade. Cante forte. Venha o teu reino e seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Cante. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Cante, cante, cante. Do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Usa o Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Junte sua família e cante mais uma vez esse refrão. Diga assim: os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos. Eu sei. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Nos consagramos a ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é pra ti e é por ti.
viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou. Com cordas de amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Você me amarrou com cordas de amor. Você me amarrou. Teu olhar me capturou. Teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus.